Vamos mergulhar direto nessa nossa análise de hoje. Pensemos por um instante na pior crise imaginável. Aquele momento literal de vida ou morte, onde toda a esperança parece, sei lá, ter evaporado completamente. Hoje a gente vai explorar exatamente um cenário desses para tentar desvendar as engrenagens, muitas vezes ocultas, da dívida espiritual e da justiça divina. A gente vai investigar a fundo como as nossas escolhas moldam o destino e como aquele auxílio invisível realmente opera na prática. Socorro! Socorro! Minha filha, minha pobre Marina, esmorece. Para ancorar bem essa nossa narrativa, a gente precisa começar com esse apelo desesperado. Esse é o grito da Luísa, uma mãe, no plano espiritual, implorando por ajuda. E o que torna esse momento tão, mas tão arrebatador é o peso da situação. Não estou me falando de um probleminha passageiro, não. É uma alma prestes a cometer um erro irreversível. É esse clamor maternal que dá o tom e a urgência absoluta do que a gente vai examinar agora. Parte 1, à beira do abismo. E é com toda essa urgência que a gente transita para o primeiro ato da história, focando num quarto minúsculo, super empobrecido, exatamente à meia-noite. O cenário aqui é, nossa, de partir o coração, é absolutamente desolador. Temos a Marina, uma jovem mãe, que está completamente exausta, agoniada e esmagada financeiramente pelas rasteiras da vida. Ela está ali, segurando um copo com veneno, a um triz de dar um fim à própria existência física. E do lado dela, a filhinha de apenas 2 anos que tem necessidades especiais, chorando inquieta. É aquele tipo de momento que deixa a gente sem fôlego. Mas o que levou a Marina até a beira desse abismo? O peso nas costas dela é quase insuportável. O marido, o Jorge, foi afastado da família e levado para um leprosário. A filhinha exige cuidados o tempo todo, 24 horas por dia, por conta de danos neurológicos bem severos. A menina não fala, não ouve. Além disso, a pobreza é extrema e a doença já começou a consumir o próprio corpo da Marina. E olha, é fundamental a gente se colocar no lugar dela e sentir o peso dessa dor dilacerante antes mesmo de tentar entender a mecânica espiritual por trás de tudo isso. Parte 2. O auxílio dos mentores. É justamente no pico desse desespero que a situação dá uma guinada. A gente vai focar agora na chegada dos mentores espirituais, mais especificamente no assistente Silas, para ver como essa intervenção superior acontece na vida real no meio do caos. Só que antes de acompanhar a ação do Silas, a gente tem que entender a física do plano espiritual que está operando ali. É quase como uma regra magnética, sabe? A luz e as forças de um santuário de auxílio simplesmente não conseguem se conectar com sentimentos de ódio ou de revolta, aqueles que a gente chama de sentimentos tigrinos. É só através de uma compunção sincera, daquela humildade real, sabe? Aquele pedido genuíno de socorro que um espírito, encarnado ou não, consegue entrar na mesma sintonia e, de fato, receber ajuda direta da luz. Aí chegamos no momento exato em que o Silas age ali no quarto da Marina. E a grande dúvida que fica é: como um mentor pode impedir um suicídio se o livre-arbítrio é, afinal, uma lei universal intocável? Bom, ele não vai lá e arranca o copo da mão dela à força. Na verdade, ele lança uma frase mental que atinge a cabeça da Marina como se fosse um raio, perguntando como ela pode pensar na morte sem a luz da oração. Ou seja, a vontade final continua sendo dela, 100%, mas rola ali uma intervenção pontual, rapidíssima, só para dar aquela pausa de clareza que ela tanto precisava. E a engenharia espiritual por trás disso revela um método incrível em 3 passos super precisos. Assim que a Marina hesita e começa a chorar e rezar, demonstrando aquela compunção sincera que a gente comentou agora há pouco, o Silas entra em ação. Primeiro, ele aplica passes magnéticos de prostração. Depois, ele dá um leve tranco, um impulso refletido no próprio braço da Marina, fazendo com que ela mesma esbarre no copo e derrame o veneno. E por último, ele lança um jato de energia fluídica que apaga ela num sono profundo. É uma cirurgia invisível. Ele preserva o livre-arbítrio, mas ganha aquele tempinho vital para que o resgate possa realmente acontecer. Parte 3. A origem da dívida. Bom, com a Marina temporariamente a salvo ali dormindo, a gente precisa cavar fundo para entender o porquê de tanto sofrimento. Para mapear essa teia complexa de causa e efeito, não tem jeito, a gente precisa voltar no tempo. Essa história toda não começou ontem, de jeito nenhum. Voltando um pouco mais no tempo, lá no século passado, a gente descobre que a Marina tinha destruído o casamento do Jorge com a Zilda. Depois de muito sofrimento, a misericórdia divina deu aquela segunda chance, né? Permitiu que todos reencarnassem juntos. E a Marina recebeu uma missão sagrada, ser a protetora da Zilda, que voltou como a irmã mais nova dela.
Mas olha o que acontece. Quando a Zilda e o Jorge se reencontraram nessa vida nova e ficaram noivos, a Marina traiu a irmã de novo. Ela usou de pura sedução e até de influências meio sombrias para roubar o Jorge para ela. E a consequência dessa teimosia em repetir o erro foi simplesmente avassaladora. Quer dizer, faltando umas 2 semanas para o casamento, o Jorge rompe com a Zilda e diz que está apaixonado pela Marina. A Zilda, coitada, completamente alucinada de tanta dor e se sentindo um lixo pelo abandono, não aguenta o tranco. Ela acaba tirando a própria vida tomando veneno. Então, aquela que era para ser uma chance de ouro para a redenção da Marina, virou uma tragédia 1000 vezes pior. Parte 4. O que é dívida agravada? E é todo esse mergulho no passado que traz a gente direto para o conceito central da nossa análise de hoje, saindo um pouco do drama pessoal e indo para a técnica da decisão divina. O X da questão está nessa definição de dívida agravada. A visão lá de cima, trazida pelo ministro Sanzio, é muito clara. A justiça divina não é um raio caindo na nossa cabeça como punição. Não é isso. É uma severidade que a gente impõe a nós mesmos. O débito espiritual ali foi agravado por uma falha consciente. A Marina pegou uma oportunidade maravilhosa de renunciar e praticar o amor fraterno e simplesmente jogou no lixo. E é exatamente por isso que o passado despenca no presente dessa forma implacável. A lei divina simplesmente junta todo mundo de novo. Jorge e Marina se casaram? Sim, casaram, mas logo depois receberam a Zilda de volta em casa, agora reencarnada como a filhinha deles, a pequena Nilda. E a Nilda nasceu surda, muda e com aquele atraso mental severo, que são consequências diretinhas no perispírito daquele veneno que ela tomou na vida passada. Para completar, o Jorge adoece e é isolado num leprosário. E aí sobra para Marina enfrentar sozinha o peso gigantesco de todas as escolhas que ela foi acumulando. Parte 5. O resgate afetivo. Depois de entender o tamanho do buraco dessa dívida, a gente volta lá para o quarto silencioso do presente. O foco agora é como curar, como resolver de vez esse enredo tão doloroso. E aqui a gente chega no clímax emocional dessa história toda. Enquanto o corpo da Marina está lá capotado de sono, o espírito dela recobra a lucidez graças à ajuda magnética do mentor. Imediatamente, é como se um cego voltasse a enxergar do nada, sabe? Ela reconhece a mãe desencarnada, a Luísa, aquela mesma que gritou por socorro lá no nosso comecinho. É um reencontro lindíssimo de pura emoção e de muito choro no colo da mãe. E é com uma sabedoria que não cabe em palavras que a Luísa solta essa verdade. O Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Ou seja, as grandes provações não são um castigo sem pé nem cabeça. A justiça superior pega os mesmos venenos que a gente criou com as nossas traições e erros e manipula tudo isso para criar o remédio exato, na dose certa, para curar nossa consciência. E as lições que a Luísa dá ali na hora são um verdadeiro choque de realidade, muito empoderadoras. Ela explica que a dor é tipo uma guardiã que ensina a gente a pensar direito. Tem um alerta bem claro para não transformar o amor numa obsessão, num inferno pessoal. E o mais importante, ela martela que o suicídio é uma porta falsa, uma covardia que só piora o que já está ruim. O segredo do resgate afetivo é continuar vivendo, pagar a conta servindo, amando e se sacrificando justamente por aquelas almas que a gente pisou no passado. É a redenção na prática, mão na massa. O desfecho dessa intervenção não podia ser outro. Depois de ouvir umas boas verdades e receber esse banho de amor incondicional da mãe, o espírito da Marina é puxado de volta para o corpo. Ela acorda chorando horrores, claro, mas a transformação por dentro foi absurda. Quando ela abraça a filhinha doente ali de novo, a chave vira. Aquele desespero e a vontade de fugir somem. Ela decide encarar esse caminho super difícil como o maior ato de amor e de coragem que existe. É uma expiação dolorida? Muito, mas é totalmente necessária e justa. Essa nossa análise inteira deixa a gente com uma pulga atrás da orelha muito interessante. Quando a gente bate de frente com as pauladas da vida, fica essa pergunta: como os venenos dos nossos erros do passado podem estar sendo transformados agora mesmo no remédio sob medida para o nosso próprio resgate espiritual? É o tipo de perspectiva que muda totalmente o jeito que a gente enxerga a justiça divina e a nossa própria responsabilidade na história da nossa vida. Vale muito a pena a gente pensar nisso com carinho.